que é mudar a rotina e o ambiente da pessoa. E a ideia nesse processo, aí é uma etapa muito importante do tratamento. A ideia dessa etapa de mudar o ambiente e a rotina da pessoa é mostrar para o cérebro da pessoa que existem outras opções de atividades recompensadoras. Porque o cérebro da pessoa está num cenário em que está afunilada, a motivação da pessoa está afunilada para usar a droga, como se o cérebro dela visse a droga como sendo a coisa mais importante do que qualquer outra atividade. Então, assim, está desproporcional a motivação que ela tem para usar a droga em relação às outras atividades. E no segundo momento, que a gente chama de recuperação, a ideia é a pessoa reaprender a viver. O cérebro dela reaprender que existem outras atividades que também são recompensadoras, outras opções. Existem inúmeras maneiras de fazer isso. A ideia é aumentar, e isso depende de experiência e de aprendizado, repetição. A pessoa se engajar em outras atividades e recompensadoras também e naturalmente desenvolver, aumentar a motivação delas para essas outras atividades, de modo a trazer mais equilíbrio na vida dela. Vai ser muito mais fácil para a pessoa deixar de usar a droga e evitar e deixar de usar a droga se ela tiver outras opções de outras atividades que também são motivantes, que também são recompensadoras, mas isso depende de aprendizado. Da mesma maneira que o cérebro da pessoa aprendeu que usar a droga é super recompensador, e isso gera muita motivação na pessoa, agora a ideia é a pessoa aprender que praticar exercício físico é muito recompensador, que se alimentar de bem é muito recompensador, que engajar em um hobby, pintura, ou, sei lá, artesanato, ou engajar nos estudos para conquistar aquele título que você sonhava também pode ser recompensador. Então a ideia é a pessoa reaprender a viver efetivamente, promover uma mudança efetiva nos circuitos que estão determinando a motivação dela para executar as diferentes atividades. Fazendo uma analogia aqui, pessoal, pensem que a nossa motivação... imagina que a nossa vida é um jogo de futebol, um time de um jogo de futebol, e que a nossa motivação para fazer algo é quando a gente faz gol, tá? Tem vários atacantes. Quando a pessoa fica viciada, tá com problema de vício, é como se um atacante estivesse jogando muito melhor que os outros. Um atacante aprendeu a jogar, aprendeu a atacar muito bem, com um treino, repetição, ele foi ficando cada vez melhor, e aí só ele fica fazendo gol. Ou seja, a motivação fica direcionando, a bola fica sendo direcionada só para ele fazer gol, para ele fazer gol. A ideia nessa segunda etapa de recuperação é a gente fortalecer os outros atacantes. É a gente segurar esse atacante que está se destacando, a gente tira ele de campo, tenta tirar ele de campo, fala, fica no banco um tempo aí, e ele quer voltar para o campo, mas a gente dá um jeito, adota estratégias, muda a rotina para ele não ficar jogando tanto, e ao mesmo tempo a gente tem que adotar estratégias para treinar os outros jogadores, que estão representando outras atividades que podem ser motivantes também, que podem ser recompensadoras. Outros jogadores, outros atacantes que podem fazer gol. A ideia, então, ao mesmo tempo que você modera a droga, você tem que criar estratégias para preencher esse buraco. Agora, se você tirou o atacante que estava fazendo gol, poxa, agora o time está sem ninguém para fazer gol. A gente tem que treinar os outros atacantes, tem que fortalecer os outros atacantes para eles também fazerem gol. E os outros atacantes são quem? É o atacante que é a interação social com os amigos, o atacante que é a interação até sexual com a esposa ou com o esposo, interação com os filhos, é o passeio no parque, são as viagens, são hobbies que a pessoa sempre quis ter, são sonhos que a pessoa queria conquistar, isso pode ser estudos, trabalho, pode ser uma infinidade de outras atividades que podem ser muito motivantes, trabalhar, atividade física e tudo mais, tá? Então a ideia é fortalecer as outras possibilidades, permitir com que o cérebro aprenda a ter motivação para as outras atividades. E aí, nesse caso, mesmo que o atacante do vício volte para campo, pelo menos a gente agora tem outros atacantes fortes também, que vão trazer algum equilíbrio. É mais fácil a pessoa evitar o uso da droga, moderar o uso da droga, se ela tiver um leque de possibilidades mais rico. Quanto maior for a riqueza de comportamentos que a pessoa tem disponível, comportamentos recompensadores que a pessoa tem disponível, mais fácil é ela de superar, de passar por esse processo do tratamento, e menores são as chances até da pessoa desenvolver vícios no final das contas. Isso é super bem demonstrado, pessoal, até com experimento em animais. A gente pega um ratinho, ratos, por exemplo, né?
e coloca lá uma droga para ele consumir, uma cocaína. Alguns deles vão desenvolver vício, vão ter problema, vão começar a consumir cada vez mais, vão começar a negligenciar outras coisas. Se você pega um animal desse e coloca ele num ambiente que a gente chama de enriquecido, ou seja, coloca ele numa gaiola maior, uma gaiola com várias opções, com outros ratos para ele interagir, com uma rodinha para ele praticar exercício e com outros tipos de comida e com brinquedinhos para ele brincar, ou seja, você enriqueceu a vida do animal. Sabe o que acontece? Ele começa a usar menos a droga. Então, realmente, a ideia é, ao mesmo tempo que a gente pensa em moderar a droga, a gente tem que enriquecer a vida da pessoa com outras atividades, preferencialmente saudáveis, que também são recompensadoras e motivantes. A ideia é fortalecer essas outras atividades, né? E isso sim promove uma mudança efetiva na vida da pessoa, que vai permitir com que ela se mantenha firme nesse processo de superar esse vício, né? E entre essas atividades, né? Então a gente poderia falar de vários hobbies, né? Depende muito de pessoa para pessoa. Ah, eu sempre tive um sonho de ser pintor. Poxa, que tal a gente não começar agora a aula de artes, aula de pintura? E é uma coisa que pode crescer na pessoa. Ela pode falar, caramba! E ela começa a visualizar, virar pintor. É um sonho que ela tem desde criança, começou a pintar. O desenho dela começa a ficar cada vez melhor. Daí as pessoas começam a querer os quadros dela. Ela começa a vender os quadros. Quando ela se dá conta, ela está super engajada numa outra atividade, que é pintar, que é trabalhar como pintor. O mesmo vale para se você quer ser cientista, fazer pós-graduação, estudar, trabalhar, ou você quer mudar o seu corpo. Enfim, tem uma infinidade de atividades que a pessoa pode começar a se engajar e ficar muito motivado para elas. E isso sim vai ser efetivamente o tratamento, né? Porque caso contrário, se a pessoa não passa por esse processo de enriquecimento comportamental, vamos chamar assim, ela vai ter sempre aquele jogador que joga muito melhor. Eventualmente, a gente não vai conseguir que o jogador do vício volte para campo. E quando ele voltar para campo, ele vai ficar fazendo gol. A pessoa vai ter recaída. Então, a ideia é a gente fortalecer os outros jogadores.